Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje aqui, nervo tibial lá, continuando a parte da inervação do membro inferior. Então, relembrando, no vídeo passado, nós vimos aqui esse tarugo desse nervo aqui, que é o nervo ciático lá, ou nervo isquiático. Relembrando aqui, ó, nervo ciático, ele possui uma divisão aqui fibular e uma divisão tibial. E essas divisões, aqui ao nível da região da fossa poplítea, nós vamos encontrar essa separação dessas divisões. Então perceba aqui, ó, que a divisão fibular, que é a lateral, ela é formada aqui, ó, por L4, L5, S1 e S2. Enquanto que a divisão aqui tibial, ela é formada pela divisão aqui, ó, pelas raízes aqui, ó, L4, L5, S1, S2 e S3. A única diferença entre elas é S3, ou seja, a divisão fibular vai de L4 até S2 e a divisão tibial vai de L4 a L3 lá. Maravilha! Só que o tópico do vídeo de hoje não é o nervo ciático, e sim o nervo tibial. Então por que eu estou falando isso? Para a gente entender que o nervo tibial ele é formado por essa divisão aqui. Por isso que eu estou comentando com vocês aqui, ó, que essa divisão tibial ela vai de L4 a S3. Que são as raízes que formam a divisão tibial e, consequentemente, vão formar o nervo tibial aqui. Por que disso, pessoal? Porque, repetindo mais uma vez, eu sei que você já entendeu isso, mas essas divisões do nervo ciático, ao nível da região poplítea, aqui, ó, a fossa poplítea, essas divisões vão se separar e formar os nervos de nomes específicos. Divisão tibial vem e forma o nervo tibial. A divisão fibular vem aqui e forma o nervo fibular comum, tá bom? Então, o que nós vamos começar a estudar no vídeo de hoje aqui? O nervo tibial lá. O nervo tibial nada mais é que a continuação da divisão tibial. Ou seja, o nervo tibial ele é formado pelas raízes aqui de L4, L5, S1, S2 e S3. O nervo tibial ele é medial. Lembra, essa aqui é a região medial e essa aqui é a região lateral. Ó a fíbula aqui, ó, mostrando pra gente que essa aqui é a região lateral e essa aqui é a região medial, tá bom? Outro detalhezinho, olhe o tipão desse nervo aqui, ó. O nervo tibial, ele vai apresentar a sua origem aqui a partir do nervo ciático, ele vai transitar posteriormente aqui pela região poplítea, depois o compartimento posterior da perna e por fim, o nervo tibial ele se direciona para a região plantar do pé. Ó, nessa imagem aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor essa transição aqui, ó, olhando o túnel do tarso aqui, ó, né? Então o nervo tibial está transitando por aqui e ele vai lá para a região plantar do pé, ó, onde ele vai se bifurcar em seus ramos terminais, que são os nervos plantares, que daqui a pouco a gente já vai estudar eles lá, tá bom? Então, nesse meio do caminho aqui, ó, até o nervo tibial se bifurcar em nervos plantares, o nervo tibial vai emitir alguns raminhos, que são os ramos aqui musculares para os músculos do compartimento posterior e alguns raminhos cutâneos que nós já vamos ver lá, tá bom? Mas antes disso, eu quero comentar com vocês sobre duas relações anatômicas aqui bem importantes que provavelmente vão estar na tua prova. Primeiro ponto é a sequência neurovascular dessas estruturas aqui ao nível da região poplítea, da fossa poplítea aqui. Então perceba que aqui na região da fossa poplítea, nós vamos encontrar uma artéria, uma veia e um nervo. Relembrando, o que é medial e o que é lateral aqui? O que você vai usar como parâmetro, né? Treine isso, né? O que você vai olhar para saber se isso aqui é lateral, isso aqui é medial ou lateral? Qual que é a tua referência? Né? Então, a minha sugestão, procure a fíbula. A fíbula, ela entrega o jogo aqui, ó, né? Mostrando pra gente que essa aqui é a região lateral e essa aqui é a região medial. Se você quiser usar também os tendões aqui, ó, você pode usar. Também é um referencial muito bacana, porque note aqui, nós vamos encontrar o tendãozinho do músculo bíceps femoral se inserindo aqui na cabeça da fíbula. Nós vamos encontrar aqui um tendão grande, que é o tendão do músculo semimembranoso, perceba ele aqui, ó, mostrando que essa aqui é a região medial. E note que aqui em cima, no fêmur, nós vamos encontrar o tendão do músculo adutor magno, que é a porção extensora do músculo adutor magno, lá, mostrando que essa aqui é a região medial também. Independente de qual
parâmetro você queira usar, o que é importante a gente ter em mente aqui? Que a artéria é a estrutura mais medial, a veia é a estrutura intermediária e o nervo é a estrutura mais lateral. Só que note, igual a gente está vendo nessa imagem aqui, a disposição do nervo aqui, ó, ela vai mudando conforme ele vai se direcionando para a região inferior. Por quê? Porque o nervo começa a se direcionar para posteriormente aos vasos. Perceba ali, ó, a artéria e a veia transitando aqui, só que o nervo começa a encavalar aqui, ó, ele começa a subir os vasos aqui para ficar no meinho deles aqui, ó. Tá vendo? Então ele entra aqui pelo arco tendíneo do músculo sóleo entre os dois vasos lá. Tá bom? Então note como isso é diferente lá. Mas a grosso modo, pensando em questões de prova, a gente tem que pensar em artéria, veia e nervo. Tá? Aqui nessa região mais inferior, essa sequência ela muda. É artéria, nervo e veia. Tá bom? Agora, olha que diferente que é aqui na região do túnel do tarso. Relembrando aqui, ó, aqui a artéria tibial posterior e o nervo tibial aqui vão transitar posteriormente ao maléolo medial. Perceba aqui, ó, que nós estamos olhando uma vista posterior aqui, medial. A gente está vendo aqui a tíbia, a fíbula aqui. Então perceba, maléolo medial, maléolo lateral. Perceba que aqui nós estamos vendo o conteúdo do túnel do tarso. Quem é esse cara aqui, ó, que eu estou passando o mouse? Esse aqui é aquele que a gente não pode esquecer. Que ele está raspando na região posterior aqui da tíbia. Esse aqui é o tendão do músculo tibial posterior lá. Daí aqui nós vamos encontrar, ó, só para mostrar para vocês nessa outra imagem aqui, ó. Só para a gente finalizar essa parte de relações anatômicas, só quero comentar esse detalhezinho aqui, ó. Tá? Então perceba aqui uma vista posterior da perna. A gente está vendo aqui o nervo tibial vindo aqui e a artéria tibial posterior. Maravilha. Só que note que aqui na região, ó, do túnel do tarso, o que nós vamos encontrar aqui? Ó? Aquelas mesmas estruturas que eu estava mostrando para vocês. O nervo tibial, a artéria tibial posterior. Esse aqui, o tendãozinho mais anterior de todos, é o tendão do músculo tibial posterior. A gente acabou de ver ele lá. Só que agora atenção para esses dois caras aqui, ó. Tá vendo? Eles também transitam aqui, são tendõezinhos. E a gente costuma confundir eles, por isso que eu estou chamando sua atenção aqui novamente. Esse aqui é o tendão do músculo flexor do hálux, maravilha. E esse aqui é o tendão do músculo flexor longo dos dedos, maravilha. Dica aqui é você olhar para onde que o tendão está indo. Então, ó, o tendãozinho está vindo aqui e ele se bifurca em 4 outros tendõezinhos. E esse outro aqui, ó, de forma única, ele se direciona para o primeiro dedo aqui, ó, que é o do hálux lá, tá bom? Gabarito aqui, ó, né, as legendas lá, caso você queira dar uma olhadinha. Enfim, esse é o conteúdo, recomendo você guardar isso aqui para a hora da prova lá, tá bom? Mas enfim, voltando para o nosso conteúdo aqui de hoje, que é o nervo tibial lá, então. Pessoal, então, nervo tibial vem aqui e vai emitir diversos raminhos aqui que vão fazer a inervação dos músculos do compartimento posterior, como por exemplo aqui, ó, nervo para o músculo poplíteo, nervo aqui para o músculo sóleo e assim por diante, ó, nervinho aqui para o músculo flexor longo dos dedos, tibial posterior e assim por diante. Então, o nervo tibial ele vai fazer a inervação de todos os músculos aqui do compartimento posterior da perna. Por isso eu coloquei aqui, ó, ramos musculares para os músculos do compartimento posterior. Além disso, o nervo tibial ele vai emitir 2 nervinhos cutâneos aqui que a gente precisa saber quando a gente pensa na inervação dessa região aqui. O primeiro nervinho aqui, ó, é esse cara aqui, ó, que é o nervo cutâneo sural medial. Ele aqui, ó, já vou mostrar ele melhor. Ele vai se unir com um raminho também cutâneo sural, só que lateral, que vem lá do nervo fibular, já vou mostrar, para formar um nervo sural. Já vou te mostrar, calma lá. E por fim, ó, o último raminho aqui que sai do nervo tibial, nervo calcâneo medial aqui, tá? Esse aqui. Então, só para a gente resumir, que eu acho que deu uma confundida. Quais são os ramos colaterais do nervo tibial? Então, o nervo tibial aqui ele vai emitir diversos ramos musculares que vão apresentar nomenclatura própria. Nervo para o músculo poplíteo, nervo para o músculo sóleo, nervo para o músculo tibial posterior e assim por diante, né? Que são os ramos aqui musculares para os músculos do compartimento posterior. Maravilha. Além disso, o outro nervinho que o nervo tibial vai emitir aqui é o nervo cutâneo sural
medial, que eu já vou te mostrar com mais detalhes. E o terceiro nervinho aqui, ó, é o nervo calcâneo medial. Beleza? Agora nós vamos começar a ver esses raminhos cutâneos com um pouquinho mais de detalhe aqui. Começando aqui, ó, com o nervo, deixa eu só voltar nessa primeira imagem aqui, ó, para a gente entender. Começando com o nervo cutâneo sural medial. Então, o nervo cutâneo, né, sural medial aqui, ele possui origem do nervo tibial e ele vai transitar aqui nessa região mais superficial entre as duas cabeças do músculo gastrocnêmio. Perceba que ele transita superficialmente ao músculo gastrocnêmio aqui. Além disso, nós vamos ver isso no próximo vídeo, né? Mas note aqui que nós estamos vendo o nervo fibular comum. O nervo fibular comum, por sua vez, ele vai emitir esse cara aqui, ó, que é o nervo cutâneo sural lateral. Próximo vídeo a gente vai estudar esse cara, vai entender bem certinho qual que é a função dele. Mas o que a gente precisa saber? Que existe um ramo fibular comunicante que comunica o nervo cutâneo sural lateral com o nervo cutâneo sural medial lá, tá? A literatura chama aqui essa comunicação, a partir dessa comunicação, né, de nervo sural, tá? Existe literatura que fala, não, esse aqui é o nervo sural, e aqui existe um ramo comunicante, a depender da literatura, pessoal, tá? Enfim, aqui a gente vai chamar de nervo sural medial, nervo sural lateral, nervo, né, ramo fibular comunicante e o nervo sural, essa porção inferior aqui, tá bom? Por que eu tô falando tanto do nervo sural? Porque o nervo sural aqui, ele é muito importante para a gente pensando em questões de prova. Primeiro ponto, ele vai fazer inervação dessa região mais lateral do pé. Já vou te mostrar uma imagem a respeito disso. Além disso, o nervo sural, ele acompanha a veia safena parva. Atenção para isso lá. Então, essa é uma relação anatômica bem importante lá. Além disso, pessoal, só para a gente voltar aqui e entender essa disposição aqui, né? Então, perceba essa comunicação todos esses ramos aqui. Eles vão fazer inervação principalmente dessa região aqui, ó, mais posterior. Já vou te mostrar o dermátomo lá. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha nos ramos calcâneos. Por quê? Porque os ramos calcâneos aqui, eles vão ter origens diferentes. Então, aqui a gente está vendo os ramos calcâneos mediais e os ramos calcâneos aqui laterais aqui, ó. Perceba que os ramos calcâneos laterais, eles são ramos do nervo sural. Em contrapartida, os ramos calcâneos mediais são ramos do nervo tibial aqui, igual a gente está vendo nessa imagem. E já aproveitando o vídeo aqui para a gente comentar a respeito do nervo sural, o nervo sural aqui ele vai também dar origem, ó, ao nervo cutâneo dorsal lateral, que vai fazer a inervação da pele dessa região dorsal e lateral do pé aqui, tá? Só para isso ficar claro, que eu acho que está acumulando muita informação aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui. Então perceba aqui, ó, essa aqui é uma vista da planta do pé. O que a gente está vendo aqui? Que a maior parte da planta do pé vai ser inervada por esses dois caras aqui, que são os nervos aqui, ó, plantares lateral e medial aqui. Mas a gente ainda não estudou eles, daqui a pouco eu vou mostrar para você. O que eu estou comentando com você é a respeito desse cara aqui, ó, o nervo sural, que através daqui do ramo calcâneo lateral e nervo cutâneo dorsal lateral, eles fazem a inervação dessa pele da região do dorso, da região lateral do dorso, essa região plantar mais lateral que nós estamos visualizando aqui. Olha que diferente agora, por exemplo, o nervo safeno, que faz a inervação mais da região medial aqui, ó. Lembre que o nervo safeno é um ramo do nervo femoral. Maravilha. Olha aqui a representação também dos ramos calcâneos mediais, que são ramos do nervo tibial aqui. Beleza. Vamos ser um pouquinho mais objetivo aqui agora no vídeo. Agora nós vamos ver aqui os nervos plantares. Pessoal, os nervos plantares, existe um nervo plantar aqui, ó, lateral e um nervo plantar medial. Qual que é a dica aqui? Tá? O nervo plantar lateral, ele realiza inervação cutânea menor do que o nervo plantar medial. Entretanto, a inervação motora do nervo plantar lateral, ela é maior que o nervo plantar medial. Ou seja, pessoal, aqui a gente tem que pensar na topografia, tá bom? Então, o nervo tibial vem aqui e se divide em nervos plantares, medial e lateral lá, tá? Cada um dos nervos plantares vai se bifurcar em um ramo superficial
e um ramo profundo, que foi o que eu marquei aqui para vocês. Ó. Então, perceba um ramo profundo indo lá para baixo e um ramo superficial vindo aqui. Beleza? Tranquilinho? Então, particularmente, essa é a divisão dos nervos lá. O que a gente precisa saber aqui? Essa parte da inervação. Por quê? Note que tanto o nervo aqui plantar lateral quanto o nervo plantar medial, eles vão aqui se dividir em digitais plantares comuns. Perceba aqui, ó, digital plantar comum, digital plantar comum, digital plantar comum. Esses nervos digitais plantares comuns, eles vão se bifurcar nos nervos digitais plantares próprios, que se direcionam aqui para as laterais dos dedos. Beleza? Só para isso fazer mais sentido, mais uma vez, ó. Através dos nervos plantares, nós vamos encontrar os nervos digitais plantares comuns. Esses aqui, ó. Esses nervos digitais plantares comuns se bifurcam nos nervos digitais plantares próprios aqui, que vêm para essas laterais dos dedos lá. Só que perceba que essa disposição ela é diferente. Por quê? Como a gente vai ver daqui a pouco aqui, ó, o nervo plantar medial, ele vem aqui, ó, e emite esses ramos aqui para o primeiro, segundo, terceiro, e perceba aqui, ó, esse que é o ponto, a metade aqui medial do quarto dedo. O que é diferente do nervo plantar lateral. Por quê? Porque o nervo plantar lateral, ele vem aqui, ó, e vai fazer a inervação do quinto dedo e metade lateral do quarto dedo. Tá? Então, questão de topografia, qual que é a área de inervação desses caras aqui, ó? Então, eu pintei mais ou menos para a gente entender. Perceba aqui, ó, que o nervo plantar medial, ó, ele tem esse trajeto aqui, ó, esse tipão aqui. Ele pega o primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo e a região aqui, ó, medial do quarto dedo. Atenção para isso lá. Em contrapartida, o nervo plantar lateral, ele pega essa topografia aqui e ele vai inervar aqui, ó, o quinto dedo e a metade lateral do quarto dedo. Né? Então, pela topografia, esse é o tipão que eu só desenhei em cima da imagem do Netter lá. Tá? Agora, se a gente for olhar a imagem aqui colorida certinha, é isso mesmo que a gente vê, ó. Tá vendo aqui, ó? Parte do nervo plantar lateral, pegando o quinto dedo e metade lateral do quarto dedo. Em contrapartida, o nervo plantar medial vai pegar mais ou menos essa topografia aqui, ó, do pé, embutindo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro dedo e metade medial do quarto dedo. Atenção para isso lá. Vídeo um pouquinho mais longo hoje, mas se você gostou, já deixa o like para ajudar o teu parceiro aqui. Próximo vídeo nós vamos ver o nervo fibular lá. Relembrando, primeiro link aqui na descrição, você vai encontrar lições de anatomia do membro inferior. Tem exercícios, diagnóstico por imagem, anatomia clínica, tudo para você estudar a anatomia de uma forma objetiva e aprofundada lá. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um grande abraço.